A fome em Gaza equivale a um crime de guerra. O chefe de direitos humanos da ONU, em entrevista, diz que a fome em Gaza equivale a um crime de guerra. Se você quer ficar por dentro das principais notícias sobre o Brasil e o mundo, aproveita para curtir este vídeo e seguir a gente aqui no canal, Notícias Mundo em Crise. Um relatório recente apoiado pela ONU, após meses de alertas, forneceu evidências estatísticas concretas de que a catástrofe humanitária em Gaza está se transformando em uma fome causada pelo homem. A pressão sobre Israel aumentou para que cumpra seus deveres legais de proteger os cidadãos palestinianos, e para garantir que a ajuda humanitária suficiente seja distribuída às pessoas que dela precisam. Uma entrevista a uma emissora, Volker Turk, o principal funcionário dos direitos humanos da ONU, afirmou que Israel tinha uma grande responsabilidade, e que havia uma prova plausível de que Israel estava usando a fome como arma de guerra em Gaza. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, o Sr. Turk, afirmou que se a intenção fosse confirmada, isso equivaleria a um crime de guerra. As advertências de Turk foram consideradas totalmente absurdas, uma coisa totalmente irresponsável de se dizer por Nir Barka, um importante político do partido Likud de Benjamin Netanyahu. Barka insistiu que Israel estava a permitir a entrada de toda a ajuda dos Estados Unidos e do resto do mundo. Israel afirma que a ONU não distribui o que resta após a ajuda ao Hamas. No entanto, uma longa fila de caminhões que transportam suprimentos de ajuda extremamente necessários para a faixa de Gaza está se deslocando para o lado egípcio da fronteira com Rafah. É impossível para eles entrar em Gaza sem passar por uma série de procedimentos burocráticos complicados. A Jordânia foi obrigada a retirar ajuda do ar, o método menos eficaz de fornecer abastecimentos humanitários, devido à falta de suprimentos suficientes. Os palestinianos que lutam no terreno para garantir uma parte afogaram-se enquanto tentavam nadar até que paletes caíssem no mar ou fossem esmagados quando os paraquedas não funcionaram corretamente. A Marinha dos Estados Unidos também está enviando uma flotilha de engenharia através do Atlântico para construir um cais temporário para ajuda por mar. Se Israel permitisse que suprimentos de ajuda humanitária fossem enviados rapidamente através do moderno porto de contentores de Ashdod, que fica a cerca de 50 minutos de carro a norte da faixa de Gaza, isso não seria necessário. Em uma entrevista em Genebra, Turk afirmou que havia evidências de que Israel estava reduzindo ou interrompendo o fornecimento de ajuda. O Sr. Turk condenou os ataques do Hamas em 7 de outubro contra civis e soldados israelitas, que incluíram assassinatos, violações e tomada de reféns. Ele também afirmou que nenhum dos lados da guerra deve escapar da responsabilidade por seus atos, incluindo qualquer tentativa de interromper o fornecimento de ajuda às pessoas que dela precisam em Gaza. Os colegas humanitários me dizem que há muita burocracia. Existem dificuldades. Ele afirmou que Israel tem responsabilidade significativa. Só posso dizer que os fatos são suficientes. Embora entenda que o controle é necessário, não pode demorar dias. Quando se colocam todos os requisitos irrazonáveis em uma emergência, isso levanta a questão de se há uma afirmação plausível de que a fome é, ou, pode ser usada como uma arma de guerra, com todas as restrições que vemos atualmente. A divulgação de um comentário escrito conciso, bem como vários mapas, gráficos e estatísticas na semana passada, aumentou a preocupação com a catástrofe humanitária na faixa de Gaza. Os aliados de Israel deram mais avisos de que deveria mudar a maneira como está a travar a guerra contra o Hamas para evitar que os civis morram de fome ou de explosivos. O estudo é o mais recente relatório da IPC, uma rede internacional reconhecida de classificação integrada da fase de segurança alimentar que fornece dados apolíticos aos governos, à ONU e às agências de ajuda humanitária para calcular a extensão da fome. A manchete do relatório era contundente: faixa de Gaza, a fome é iminente, pois 1,1 milhão de pessoas, metade da faixa de Gaza, enfrentam uma catastrófica insegurança alimentar. Se o cessar-fogo não ocorrer e a ajuda humanitária não chegar à faixa de Gaza, a fome pode surgir a qualquer momento nas próximas 8 semanas, de acordo com seus dados. Os pais palestinianos que conseguiram transportar suas crianças doentes e famintas para um dos poucos hospitais que ainda existiam em Gaza depois do ataque de Israel não precisaram esperar por estatísticas. Observaram a diminuição dos seus filhos durante semanas e meses, lutando para sustentá-los. Gaza não é um local para a doença.
Um jornalista freelance palestino chamou uma jovem no hospital que estava numa cama com consciência parcial. Noura Mohamed sofre de fibrose pulmonar e hepática, doenças que podem ser fatais mesmo em tempos de tranquilidade. Ela está se deteriorando rapidamente após meses de fome desde o início da guerra e sem atendimento médico adequado. A mãe disse: "Minha filha não consegue se mover. Ela está anêmica, sempre dormindo e não come nada nutritivo." Noura finalmente chegou ao hospital. A maior parte dos pouco mais de 1 milhão de pessoas que vivem em Gaza que são consideradas em situação de extrema necessidade não terá outra escolha. As evidências da tragédia humanitária em Gaza são impressionantes. Nossos registros do hospital mostravam crianças com dermatite, membros atrofiados e inchadas nas articulações, que são sintomas comuns da desnutrição aguda. Israel descumpriu a resolução do Conselho de Segurança da ONU que ordena um cessar-fogo imediato. O ministro da Economia israelita, Nir Barka, afirmou que não havia impedimento para o objetivo de guerra de Israel de acabar definitivamente com o Hamas e libertar os reféns capturados em 7 de outubro. Ele afirmou que o objetivo estratégico de Israel foi apoiado por aliados em todo o mundo. O Sr. Barka foi direto quando salientei que muitos amigos de Israel, a começar pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não gostavam da maneira como Israel estava travando a guerra. É um desafio. Vamos terminar a guerra. Ele afirmou que fará todo o possível para acabar com os terroristas do Hamas e minimizar os danos colaterais. Estamos lutando contra o mal com respeito e esperamos que o mundo nos ajude a combater o mal até que o Hamas seja eliminado do mapa. Às severas críticas feitas por Israel, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos deu uma resposta concisa. Turk afirmou: "A única coisa que posso dizer-lhes é que existe um consenso internacional emergente, e pode não ter existido antes, mas está claramente presente agora, inclusive com a resolução do Conselho de Segurança desta semana sobre a situação humanitária. A situação dos direitos humanos é tão trágica que um cessar-fogo urgente é necessário." Isso foi o que eu respondi a isso.